Oi, boa noite. Estamos nos encontrando mais uma vez para a gente conversar sobre família. E hoje à noite a gente vai estar conversando, né, ouvindo, aprendendo com a Helenira. Mais uma vez ela vai estar nos orientando, nos dando algumas dicas, não é, do que ser e do que fazer, né, nas relações dentro da família, basicamente nas relações conjugais, marido e mulher e coisas assim, tá bom? Então temos muito que aprender hoje com o que ela, menos na novidade que ela está nos trazendo hoje sobre este assunto, tá bom? Vamos aqui aguardar, estamos já recebendo, convidando para que a coisa se concretize. Vamos ver aqui o que é que a gente consegue. Estamos dando sinal de entrada, mas o Instagram está resistindo. Vamos ver. É interessante. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje nós temos mais algumas coisas para aprender, certo? Com certeza. Vamos, Então gente. vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, continuar, né, conversando sobre vida sexual. A gente sabe que muitas pessoas dizem que a vida sexual hoje ela está, de uma certa forma, banalizada. E que até mesmo as crianças conhecem a fundo esse assunto. Muita gente também diz que foi-se o tempo em que esse tema, a vida sexual, era um tabu. Mas o sexo, da forma como deve ser, ainda é um tabu. E, infelizmente, ele está assim, longe de ser quebrado. Inclusive, na maioria dos encontros de casais, os palestrantes eles dão ênfase à saúde do matrimônio. Eles ensinam como ser bom esposo, como ser boa esposa, como agradar um ao outro. E alguns até inovam, dizendo que é comum hoje em dia dividir as tarefas domésticas. Ao invés de o marido ajudar a esposa, dividir as tarefas domésticas para que ambos possam aproveitar mais a convivência. Mas muitos desses palestrantes acabam deixando de fora as áreas com relação ao sexo do casal escondidas ou tratadas assim de uma forma superficial, certo? Na verdade, o que muitos entendem sobre o sexo... E a gente vai mudar isso, não é? A gente está Eu já estou... conversando, né? Trocando eu estou ideias. conversando com a Helenira para que ela possa organizar um curso, não é? Um curso que vai ser disponibilizado pela internet, então um curso online, onde as pessoas poderão ter acesso, poderão estudar mais aprofundadamente, né, cada um desses aspectos que são essenciais, importantes na relação, né? Uhum. Na verdade, o que muitos entendem, né, sobre o sexo é aquilo que houve nas rodinhas de amigos, ou então o que leram, ouviram naquelas revistas baratas que encontramos nas bancas, ou então aqueles diversos vídeos que correm pelos WhatsApp, que a gente sabe muito bem. E ainda, infelizmente, existem muitos aprendendo que o sexo é algo pitoresco e vulgar,
através da pornografia que a internet tem gerado sem nenhum escrúpulo. Então, queridos e queridas, a vida sexual, ela é uma área onde todos precisam de socorro. Porque são muitas as perguntas e uma diversidade de opiniões que ainda não se alinharam e pelo andar da carruagem ainda vai demorar uma eternidade. E aí, quando esses conceitos se juntam, eles acabam gerando uma ideia errada de santidade, onde o sexo tem que estar do lado de fora e qualquer extremo na relação faz com que ele seja visto como algo horrivelmente pecaminoso. E o que acontece então? Corações e desejos se chocam dentro de um limite que acaba bloqueando justamente aquilo que serviria como desbloqueio, sufocando o que foi criado por Deus para aliviar as muitas aflições que consomem a vida a dois no seu dia a dia. Sexo, na engraçado, e engraçado é que tem a ver com Deus, porque foi Deus que criou e com toda a sabedoria dele, mas é muito disso que você está falando, que cria o tabu e que impede o melhor aproveitamento disso que ele fez, é justamente a religião, que dizendo que está querendo agradar ele, termina agindo contrário ao que ele realmente fez, né? Exatamente. Então, o sexo é para ele ser conhecido na prática, porque na teoria a gente não consegue atingir a metade do todo, que é realmente o sexo. E o que a gente precisa compreender, então, é que o sexo entre casais, ele precisa ter dimensões de um relacionamento íntimo que envolva compromisso, aceitação, admiração, e tudo isso ligado a uma busca por satisfação mútua, que acaba culminando numa relação de confiança, amor e o desejo de ser feliz. Porque reduzir o sexo a um simples encontro para satisfazer necessidades físicas é perder completamente o calor da sua essência e os benefícios da profunda intimidade para o qual o sexo foi criado. Assim, uma vida sexual insípida, sem sal, né? Ou desajustada, onde um dos cônjuges ou ambos gostam de variar fora do casamento, acaba comprometendo completamente a relação do casal, causando tamanho desequilíbrio que somente com a graça e a misericórdia de Deus podem voltar a ajustar-se. Então, com tantas informações, a gente percebe que depois de tanta evolução, infelizmente, a culpa ainda permeia a vida de muitos casais e muitos simplesmente não sabem como lidar com isso. E aí eu vou acabar citando o que o senhor acabou de falar aí. É uma verdade muito importante que a gente precisa compartilhar. Sexo é algo que causa espanto somente a nós, hipócritas carnais. Vou repetir. O sexo é algo que causa espanto somente a nós, hipócritas carnais. Porque para Deus, esse é um assunto que não envolve nenhum mistério. Porque foi Ele que desenvolveu cada detalhe desse ato. E Ele nos deu o sexo para a procriação, para proporcionar a cada um de nós que somos a sua criação perfeita, qualidade de vida e uma fonte inesgotável de prazer. Assim, quando se trata de vida íntima, para ter um casamento bem estruturado, precisa reinar a confiança, a lealdade absoluta de um para com o outro, a fim de que exista uma vida sexual saudável, onde os dois juntos
e não um sozinho para cada lado, vai desfrutar dessa relação. É válido, então, dizer que o casamento não é apenas uma forma inventada para ter sexo seguro, mas ele pode sim perder a razão de ser quando o sexo não está presente de uma forma relevante. A gente abre um parênteses, a não ser quando os cônjuges, a certa altura da vida, decidem usufruir da companhia um do outro, abstendo-se, por algum motivo, de uma relação sexual. Não cabe a nenhum de nós julgar essa forma de levar a vida, porque cada um tem o seu direito de escolha. Todavia, muitos casais escolhem... Mesmo porque a questão de sexo não envolve somente a questão do ato, né? E nem da presença de órgãos, né? Tem toda uma estrutura que, inclusive, se a gente for analisar, é mais importante do que o próprio ato em si, né? Exatamente. Todavia, muitos casais, eles escolhem ou não ter uma vida sexual ativa, principalmente quando a confiança é quebrada, ou porque experimentou o sexo fora do casamento e estão cansados de ter relações sempre com a mesma pessoa, com tanta mulher dando em cima de homem por aí, após muitos anos de convivência. A gente só está sendo realista, certo? No mundo que a gente está vivendo, só estamos sendo realistas. Por outro lado, alguns têm verdadeiro pavor quando são procurados por aí. Não são só as mulheres, não, para esse fim. Ou ainda fazem sexo simplesmente para cumprir a obrigação. E existem ainda aqueles para os quais o sexo é algo indiferente. Tanto faz ter ou não ter, porque, no fundo, eles jamais atingiram a satisfação sexual com o seu cônjuge. Certo? Então, é importante pontuar que cada caso é um caso. E há situações em que a falta ou a insatisfação na vida sexual é apenas um sinal de que alguma coisa não está funcionando como deveria. E cabe não só à mulher, não só ao homem descobrir, mas a ambos. Pois pode ser um problema de saúde, uma mudança hormonal, pode ser a pressão de uma pandemia. E são muitos os fatores que podem roubar o prazer sexual de um casamento. A frieza e o desinteresse podem ter causas variadas, como complexos, falta de perdão, doenças, insatisfação com o desempenho do cônjuge, traição, mentiras contínuas e até traumas por abusos sexuais que aconteceram na infância ou na adolescência. E essas são razões complexas, sim, onde não pode faltar a compreensão e o diálogo, e muitas vezes faz-se necessária a ajuda de um terapeuta. As conversas abertas e amigas são o melhor caminho para a solução. São as chamadas que os homens amam, né? DR, discutir a relação. E quando elas não forem suficientes, aí vai entrar o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, certo? E assim por diante. Então, tanto o homem como a mulher, dentro do matrimônio, eles precisam conhecer o seu cônjuge na intimidade e tentar reconhecer ao máximo as suas reações. Ou seja, a gente precisa deixar de ser eu para buscar o nosso. Porque num casamento não existe eu, existe nós. E aí, anotem isso. É um grande egoísmo se realizar sozinho por qualquer motivo. Porque a nossa missão como cônjuges nada mais é do que permitir que o nosso parceiro desfrute a sua sexualidade ao máximo ao nosso lado. E para encerrar, aqueles que compreendem bem o clímax da intimidade
sabem que o sexo produz um efeito dominó, onde o prazer de um é capaz de multiplicar o prazer do outro. Aqueles que compreendem bem o clímax da intimidade sabem que o sexo produz um efeito dominó, onde o prazer de um é capaz de multiplicar o prazer do outro. Pronto. E disse muito, né? Disse demais. Agora, veja só, um aspecto que você mencionou aí, eu me lembro que numa cidade onde eu morei, onde eu estive pastoreando, né? Tinha um rapaz que ele já havia trabalhado por um tempo na Marinha. E isso fazia com que ele conhecesse vários portos. E ele, segundo ele contando, ele chegou a ter 8 mulheres espalhadas, né, nesses vários lugares. Aí eu cheguei para ele e disse assim, olha, o nome dele era Silvestre. Não sei se ainda está vivo. E eu disse, olha, eu sou pastor, eu nunca vou ter 8 mulheres. Mas dizem por aí que é muito bom. Eu queria saber de você, o que é que você me fala sobre isso? Ele me disse assim, eu nunca esqueci aquela resposta dele. Ele disse, pastor, eu pensava que mulher fosse como bola de sorvete. Quanto mais tivesse, melhor. E eu descobri que quando você tem muitas, você não tem nenhuma. E quando você tem uma, você tem todas. E naquela época que ele estava lá, naquela cidade onde eu estava, né, pastoreando, ele realmente só tinha uma esposa. Ele estava vivendo com aquela, né, com aquela esposa. Então, eu nunca esqueci essa resposta dele. Ele disse, olha, se você tiver uma, você vai ter todas, porque essa vai se dedicar tanto a você pela confiança, pelo fato de ela ser a única, ela vai se dedicar tanto a você que você vai ter como se fosse todos os sorvetes juntos. Mas quando você tem muitas, nenhuma confia em você, nenhuma se dedica tanto a você, porque ela sabe que a qualquer hora ela vai ficar sozinha, ela vai ficar sem você. Então ela não se dedica. Então tem muito a ver com o que você está falando, né? Quer dizer, o fato de as oportunidades serem muitas é prejudicial, porque o melhor é você investir naquela criatura, naquela pessoa, naquele cônjuge, porque é ali que você vai tirar muito mais proveito do que se você ficar atirando para todo lado. E aí, né? E eu conheço alguns que, por fazer isto, estão sós, já estão encerrando, digamos, uma vida, uma carreira, porque ficaram entendeu? Nessa situação. Então, é muito interessante isso que você menciona, não é? Outro aspecto também que você menciona e que eu já tinha falado antes, é a questão de as pessoas, a cultura, né? Pegar justamente Deus, manipular a ideia de Deus, justamente para atrapalhar, prejudicar o que Deus fez com tanta atenção, né? Com tanto amor, com tanta dedicação, querendo o melhor. Né? Mas é usado Deus justamente para... Deus colocou o prazer na pessoa. Né? Ele criou isto de uma maneira especial. E na cabeça, no entendimento de alguns, isso é difícil deles entenderem que foi Deus que fez. Então, tudo que possa trazer prazer, tudo que possa trazer, né, o desfrute disto, é contra Deus na cabeça deles. Mas são tão violentos na vontade e no pensamento deles que termina todo mundo achando que aquilo é uma verdade. Né? Então, termina esses prejuízos para as relações dentro da família, na convivência familiar. Ok, é isso mesmo. A gente Agora, precisa, sim, continue. agradecer
aquilo que Deus criou para a gente e procurar usar da forma correta, certo? Porque Ele fez com um objetivo. E é esse objetivo que a gente tem que buscar. E não o objetivo que o mundo está oferecendo para a gente. Porque o mundo oferece muita coisa. Mas o que que você quer fazer da sua vida? O que que você quer levar? Que é justamente isso aí que a senhora está falando, certo? Você precisa ver a sua mulher na sua mulher. Não precisa ver a sua esposa em outras esposas. Você precisa ver o seu marido no seu marido e não ver em outros homens, certo? Então, é essa busca que a gente tem que ter, esse cuidado que a gente tem que ter em estar fazendo aquilo para o qual o Senhor nos criou, com o prazer que Ele nos deu para desfrutar, da forma que vai fazer bem para nós, como cônjuges, como casais, casados, e que estão ali buscando a própria felicidade. Porque a partir do momento que você busca a sua felicidade, você acaba fazendo o outro feliz também. Verdade. Você falou sobre o... Esqueci o termo, discutir a relação, né? E eu estava me lembrando que esse é um dos temas, né? Porque, por exemplo, a gente parte do pressuposto de que isso é ruim, mas na verdade não é ruim, isso é ótimo. E tudo pode ser dito. O problema não está no que você vai dizer, o problema está em como você vai dizer, né? E isso vai produzir todo um resultado, né, na relação. E isso é tratado em um curso que já está disponível, né, nessa questão da relação, redescobrir todos aqueles sentimentos que marcaram o início do casamento, né, que levaram, são sentimentos que levaram a duas pessoas a entenderem que deveriam se casar, deveriam ter uma história juntos. Então, voltar, descobrir, criar situações para voltar a tudo aquilo, né? Então, esse curso já está trabalhando. E esta outra área que você está falando vai ser um outro curso que a gente vai disponibilizar. E você acha que quando? Daqui a o quê? Um mês? Poxa, a gente vai conversando aí. Não pode demorar não, porque tem muita gente precisando disso. Entendeu? Né? Não é uma questão de ser apenas um hobby, um lazer, não. Isso são pessoas que estão realmente precisando muito. E não pouco, muito. Tudo no mundo tem um lado bom e tem um lado ruim, tudo no mundo, né? E a pandemia, ela tem, claro, um lado péssimo, infernal, um lado... Inclusive, a pandemia, um lado ruim da pandemia é que ela está mostrando aspectos que a gente não conhecia uns nos outros, né? Você tem medo de falar certas coisas com pessoas, né? Hoje você tem medo, são pessoas que estão para explodir a qualquer momento, a depender do que você fala, né? Quer dizer, esse é um lado ruim, né? Agora, tem um lado bom, é que, por exemplo, agora nós estamos vendo aí muita reclamação sobre as relações conjugais que estão ruins. Ora, não é que estejam ruins, já estavam ruins e a pandemia veio mostrar que tem coisa errada, precisa de consertos, precisa de uma ação para resolver aquilo, né? Então não tem um lado ruim. Então a pandemia, em muitos aspectos, entra como a febre. A febre não é o ruim, a febre é o bom, é o que vai nos mostrar, não é, o que precisa ser cuidado. Então, para a gente que tem que estar preparando esse curso, né, que você vai estar coordenando, é essencial, porque tem muita gente precisando. Muita gente. E nessa área, principalmente.
Entendeu? Nessa área, principalmente. Tem muita gente perdendo tempo com tolice, com bobagem, quando isso é importantíssimo. Então, está nas suas mãos. Quem sabe daqui a um mês a gente não tem alguma coisa já para oferecer aí para as pessoas. Quem sabe, né? Tá bom, dona Helenira. Foi um prazer falar contigo e aprender Sim. mais alguns itens essenciais da relação, entendeu? E que Deus continue abençoando você, abençoando sua Ok. casa, Amém. e abençoando as pessoas que estão nos ouvindo, que estão aprendendo com a gente, que estão colocando em prática muito dessas coisas que a gente está estudando por aqui. Tá bom? Ok. É um prazer Então, conversar, trocar semana que vem, ideias. hein? É um prazer conversar, trocar ideias, aprender juntos. Isso aí. Isso aí. Tá bom? Então, na semana que vem, a gente está de volta. Deixa eu botar aqui uma É, musiquinha para a gente encerrar. a semana que vem a gente vai conversar sobre algo assim mais ou menos polêmico. Entre Certo. quatro paredes, pode tudo? Ah, ok. Então, vou deixar o pessoal pensando aí essa semana. Entre quatro Muito paredes, bem. pode tudo? Muito E, bem. É e aí a gente vai interessante trocar mesmo. umas ideias a respeito. Tá bom. Ok? Ok. Então tá, Então, boa Deus abençoe. noite. Deus abençoe a Igualmente. todos que estão nos ouvindo. Ok, não vamos esquecer, usar máscaras, lavar as mãos e usar álcool em gel. Muito. Bye, bye.